Fala galera, tudo bom com você? Como é bom a gente começar mais uma temporada do Resenha, especialmente tendo a sua companhia. E olha, esse trimestre a gente vai estudar um tema incrível que vai agregar muito na sua vida, eu tenho certeza. E aí, bora comigo? Você sabia que ainda hoje existem lugares onde os cristãos são perseguidos? Em países como a Coreia do Norte, o Afeganistão, a Somália, ser cristão é considerado um crime, às vezes passível de prisão ou até morte. Essa não é a nossa realidade, mas cada dia fica mais evidente que existem discursos de ódio, de preconceito, de desrespeito contra os cristãos. A sua fé já foi rejeitada ou perseguida em algum momento? Você já foi privado ou até prejudicado injustamente? Eu já passei por isso algumas vezes. E não é fácil. Existem várias formas de perseguição, como por exemplo, a rejeição de uma oferta de emprego, ser excluído de um grupo, receber violência verbal, dentre muitas outras. Olha, eu tenho certeza que em algum momento da sua jornada cristã, você já enfrentou algum desafio que tenha afetado a sua fé. Se essa já foi ou é a sua realidade, escreve aqui nos comentários que eu quero conhecer a sua história. E já prepara papel e caneta, porque nesse trimestre a gente vai estudar o livro de Hebreus, que está recheado de orientações para o povo de Deus. E hoje, Paulo vai nos ensinar 5 passos para enfrentar momentos de perseguição e não deixar que isso afete a sua fé. Simbora? Como esse é o nosso primeiro encontro, vamos fazer uma introdução à carta de Paulo em 2 partes, explicando primeiro o seu contexto histórico e depois a sua estrutura, ok? Vai checar a Bíblia, você não é crente? Mas BJ, quem são os hebreus? Primeiro você precisa entender que hebreu, judeu, israelita são todos sinônimos, são tudo a mesma coisa. Então quer dizer que essa carta foi escrita para o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, judeus que tinham como base na sua fé a Torá, que é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas ela não era para todo o povo judeu, e sim para um grupo específico que não se sabe exatamente onde morava. Mas o autor da carta deixa claro 3 coisas muito importantes. Primeiro, eles tinham um conhecimento profundo do Antigo Testamento, afinal, eles eram judeus. Segundo, que eles eram seguidores de Jesus Cristo. E terceiro, que eles eram um povo perseguido. Estima-se que a carta foi escrita por volta do ano 65 d.C., o que significa que muitos dos leitores da carta haviam presenciado o ministério de Jesus ao vivo e a cores. Ver um judeu cristão naquela época era algo muito novo. Muitas pessoas já tinham sido evangelizadas pela ação dos apóstolos e pelo mover do Espírito Santo, mas ainda assim, judeus convertidos eram uma minoria e eles enfrentavam muitos desafios e muitas perseguições, especialmente por parte dos judeus que não eram cristãos. Esse era um grupo que enxergava Jesus apenas como um criminoso, como um blasfemador e por isso perseguiam os seguidores dele. O povo judeu sempre foi muito resistente à mensagem de Cristo, isso é fato. Durante toda a vida de Jesus, ele teve uma grande oposição por parte do povo, e não seria diferente depois da sua morte. Esse processo de evangelização do povo judeu ele foi muito conturbado. A gente vê inúmeras vezes na Bíblia como os cristãos eram perseguidos lá na época dos apóstolos. A carta diz, inclusive, que muitos desses judeus cristãos eles foram envergonhados, insultados e maltratados publicamente. Inclusive, muitos deles sofreram problemas financeiros também. Essa carta tem como propósito consolar e animar um povo que estava sofrendo. Anote isso aí no cantinho da sua lição, porque isso aqui é muito importante para você entender a mensagem de Hebreus, beleza? Ai, que lindo! Com prazer! Paulo teve uma estratégia toda especial para consolar o povo. Na verdade, ele só lembrou de algo que eles já sabiam. Algo que seria a solução para todos os seus problemas. Algo não. Alguém. Já sabe de quem que eu estou falando? Jesus Cristo, é claro. Jesus é o Messias, é o Consolador, que já havia vindo e que estava vivo. Ele agora não era mais uma promessa futura, ele era uma promessa viva. Só que os hebreus, eles não conseguiam enxergar isso, especialmente os cristãos. Então, Paulo ele já chega ampliando a visão da galera. E aqui a gente entra na segunda parte do vídeo, que é onde eu quero te explicar um pouquinho da estrutura dessa carta, para você entender um pouco de como Paulo fez para lembrá-los de que Jesus era o sacerdote real, que estava vivo e que voltaria para buscá-los. Primeiro eu quero falar sobre a estrutura da carta. A carta toda, ou seja, o livro todo de Hebreus, gira em torno de um único tema, Jesus Cristo. Dando um pequeno spoiler dos próximos episódios, vocês vão perceber que todo o conteúdo desse livro está ligado à pessoa de Jesus. Se você está com uma lição física, inclusive, dá uma olhadinha aí no índice comigo. A lição ela segue a estrutura do livro de Hebreus, apresentando Jesus como Filho de Deus, Jesus como nosso irmão, como sacerdote, como sacrifício e aí por diante. Mas o essencial é você entender que Jesus é o centro da carta de Hebreus, porque Jesus era a solução para os problemas deles. Jesus, ele também continua sendo a solução para todos os nossos problemas. Nunca se esqueça disso. Se você está sendo perseguido, olhe para Jesus. Essa é a melhor saída. Parada é essa, mano? O que tá acontecendo, bicho?
A gente já viu que a coisa estava feia pro lado dos hebreus, mas eles ainda tinham outro problema. Devido às constantes perseguições, muitos deles desanimaram na fé. Imagina que desafio, você sendo perseguido de todo lado e ainda ter que ir pra guerra de chinelo e de bermuda. Não tem como. Situações adversas como essa afetam muito a nossa fé. A gente desanima mesmo. Se você inclusive já passou por isso, você sabe o que eu tô falando. Ideias diferentes, ideias inovadoras quase sempre são reprovadas pela grande maioria. Eu mesmo já senti isso inúmeras vezes na pele por guardar o sábado ou por fazer alguma outra coisa que a maioria não fazia. Você já passou por alguma situação assim? Se sim, coloca nos comentários. Somos todos hebreus, porque eu quero saber quem aqui já sofreu ou já penou por causa da sua fé. Essa, pessoal, é uma realidade que a gente enfrenta e que vai continuar enfrentando se a gente quiser honrar o nome de Cristo. Uma vez escutei uma frase que me ensinou muito e que sempre me ajuda em momentos como esse. Ela diz que só leva pedrada a árvore que dá frutos. Pegou a ideia? Se você está passando por perseguições, não desanime. Considere-se privilegiado por ser digno de sofrer por Cristo. Isso aconteceu com os apóstolos. E aí, ao invés deles reclamarem, eles saíram alegres, comemorando pelo fato de terem sido dignos de serem insultados por seguir Jesus Cristo. Mano, depois de apanhar, depois de sofrer, eles saíram alegres por isso. Eu não consigo entender, na moral, isso é muito louco. Sempre será uma honra carregar o nome de Cristo, seja na glória ou seja no sofrimento. Ah, BJ, então quer dizer que eu tenho que sair por aí buscando perseguição, indo atrás de treta? Não falei isso. Não devemos buscar a perseguição, mas como cristãos fiéis ao nosso chamado, uma consequência natural é estar sujeito a sofrê-la. Sacou? Tá bom. Mas olha, Deus não ia deixar o povo desamparado. E por meio de Paulo, ele mandou alguns conselhos muito importantes para eles. Pega papel e caneta e anota comigo, porque isso aqui é muito importante. Anota aí os 5 conselhos de Paulo para os que são perseguidos. Primeiro ponto, esteja envolvido na missão. É isso aí, esteja sempre cuidando uns dos outros. Segundo, seja fiel à mensagem de Cristo. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Terceiro, seja obediente. Obediente a Deus e com um coração alegre e crente. Quarto, sempre busque aprender mais sobre a palavra de Deus. Sempre. E quinto, seja membro ativo da sua igreja. Frequente as reuniões e permaneça firme. E aí, gostou desses 5 conselhos? Resumindo então, o primeiro, Hebreus foi escrito para os judeus cristãos. O contexto da carta é que um grupo de judeus cristãos sofria constantes perseguições. Segundo, Hebreus fala sobre Jesus. Terceiro, Hebreus diz que a perseguição é uma realidade do cristão. E quarto, Hebreus nos aconselha a amar, obedecer e permanecer firme diante das perseguições. O livro de Hebreus ele veio essa semana para nos fortalecer. O inimigo está trabalhando muito para destruir a nossa fé, sabe? Ele vai te tentar constantemente com o objetivo de te levar a desanimar. Em momentos como esse, lembre-se das promessas de Deus para a sua vida. Eu quero, inclusive, deixar aqui do lado 10 promessas incríveis de Deus para você. Para você, especialmente para você ler quando estiver passando por apuros. Logo depois de Jesus falar que iríamos ser alvo de perseguições, ele deixa um recado com muito amor, falando que em momentos como esse, ele sempre estaria e estará ao nosso lado para nos sustentar. Ele diz que quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou o que irão falar. Deus dará a vocês o que devem falar, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Deus nunca falha e nunca vai deixar de cumprir as suas promessas. Tenha fé em Deus. Ele conhece as suas necessidades, ele possui todo o poder, o seu amor, a sua compaixão não tem fim. Ele vai cumprir a sua promessa, porque ele é a verdade. Deus não muda. E a aliança que ele fez com os que o amam não muda também. Ele vai conceder aos seus servos fiéis tudo o que eles precisarem. São nos momentos de fraqueza que a gente percebe a nossa pequenez e a grandeza da graça e do sacrifício de Jesus que nos sustenta. São nos momentos de perseguição que a nossa fé se fortalece. São nesses momentos que a gente percebe a grande misericórdia de um Deus que não nos abandona. Assim como ele fez na vida de Elias, quando ele se sentiu abandonado pelas pessoas que o rejeitavam, Deus pacientemente cuidou das suas necessidades e ele vai cuidar também de mim e de você quando estivermos sendo perseguidos. Assim como Paulo fez com os hebreus, hoje eu termino essa lição te encorajando para que você deixe o desânimo de lado e que permaneça firme na fé, na oração e no trabalho. Por isso, bora pra cima, bora juntos, ok? Se você aceita seguir em frente, mesmo que venham perseguições, escreve aqui nos comentários, vamos pra cima. E eu te espero semana que vem para mais um resenha para aprendermos mais lições na carta de Paulo aos hebreus. A sua fé já foi rejeitada? Esse processo de evangelização, inclusive, muitos Deus dará a vocês as palavras que disserem. Existem várias formas de perseguição, como por exemplo a rejeição de uma oferta de emprego, ser excluído de um grupo, receber talvez uma brincadeira. Tudo bem, vai tranquilo.